te perguntar, qual é a sua opinião? Tem muitos atletas novos que a gente vê já fazendo uso. Eu acho assim, pessoas normais, né? Então, não tem nada a ver com competir. Nessa situação, eu digo, estimula teu texto natural. Tenta arrumar teu corpo para você naturalmente produzir lá 1.200 de testosterona, como eu tenho várias pessoas que eu já atendi, que naturalmente chegaram nisso. Sua opinião é deixar até bater na trave. Isso. O máximo possível. E aí, quando o testículo estiver falhando, é a hora de começar a usar hormônio. Assim, essa é a minha mulher opinião. também. Para mulher, agora, atleta, daí é outra história. Então, se o cara é atleta, quer competir, quer viver disso, e ele vai ter uma renda dessa forma, é isso que eu enxergo. Mesmo ele sendo muito novo, porque nós vemos muitos atletas aqui de 20 anos, 23 anos, 24 anos, são pessoas novas, Sim. fazendo o uso sem acompanhamento muitas vezes. Horrível. Então, assim, o que eu colocaria de condições? Quer usar hormônio? Então tem que ter pelo menos 5 anos de treino. Boa. Criar pesando maturidade. Comida. Né? Porque assim, tem um monte de gente que fala, eu treino há 10 anos. Fala, não parece. Porque vai pra academia, não chega no limite, não faz dieta. Então assim... Não pesa, não tem... Não pesa a comida. Eu acho assim, a primeira coisa, você quer dizer que você treina de verdade, você tem que pesar a tua comida. Quem não pesa a comida não tá seriamente envolvido nisso. Então, e outra, né? Sempre que eu preparava alguma atleta, eu adorava quando era biquíni. Eu chamava lá pra minha casa, passava um fim de semana em Curitiba, que eu falava que era um estágio de unicórnio. E aí ia lá e eu ia levar ela a treinar com o Pacholoc. E nessa época o Pacho tinha 150 quilos. A gente fala que é o Pacho do Velho Testamento. Sem cabelo, com uma barba gigante, regatinha de fio, com as veias explodindo. Aí eu falava, Pacho, faz ela entender que ela nunca treinou na vida dela. Caraca. E aí ele puxava um treino de vomitar e tal, passar mal. Porque muita gente nunca chegou nessa situação no treino. E porque não tem a pessoa não consegue se alimentar e trazer os nutrientes necessários para ela ter energia para melhor performance. Porque ela não pesa. Sim. Muitas pessoas são leigas ainda nisso. Quero ganhar massa, mas olha, eu não tenho tempo e não quero pesar. E para entender que o combustível é a alimentação, é o treino, não é o anabólico. O principal, a base é a alimentação. Eu sempre falo, olha, eu usei mais hormônio do que meus atletas. E eu nunca tive um shape de atleta. Porque eu nunca fiz dieta e porque o meu treino era de força. Sincerão. Então o pessoal acha, GH, eu tenho em casa um quadro de vidro com todos os bujão que eu já tomei de GH na minha vida. Tem um apartamento ali que eu gastei em GH. Eu não gastei tudo porque eu ganhava alguns. Mas assim, não é milagroso. Sim. Porque eu já tomei de tudo em grandes doses. E deixa eu te perguntar, você se arrepende de ter usado essa quantidade? Eu não me arrependo da mesma forma que o Schwarzenegger não se arrepende. Porque o Schwarzenegger, a gente só conhece ele Por causa disso. por causa do shape dele, daí ele virou ator, daí ele virou governador. Então assim, eu entendo que fez parte da minha trajetória e para eu aprender e para eu conhecer e saber o que não fazer, ter esses erros. Até porque, na época, a gente só tinha acesso a droga muito ruim, underground e subdosado. Então, assim, você achava que estava usando 1 grama, usava 200 miligramas, porque era subdosado. Então, tudo isso fez eu ser quem eu sou hoje. E eu ter condições de ajudar as pessoas a não cometer os mesmos erros. Aprendizado, é isso. Mas você estava falando um ponto muito interessante que eu queria voltar. Você falou sobre estimular a testosterona natural, assim como a Vivi, que a gente estava conversando antes do podcast. Eu queria que você falasse pra gente 4 pontos que a gente pode mencionar, tanto para homens quanto para mulheres, que ajudam a estimular a testosterona de forma natural. Primeiro é sono, é o mais importante. Sono, perfeito. Porque é durante o sono que você produz o hormônio. Se você não chega num estágio profundo de sono, tua produção hormonal fica prejudicada. Tá. Segundo é não fumar e não beber. Pendrive 0, galera. Pendrive não fuma. Pendrive é pior. Pior ainda do que cigarro, Sabe por quê? cannabis. Tem a questão lá do filme de óleo, que tá tendo umas pneumonias diferentes, que não se conhecia até então, mas o pior é a conveniência dele. O cigarro é inconveniente, então você tem que se ausentar para fumar. O pendrive você fuma em qualquer lugar. Você tá sentado trabalhando, você vai ter que levantar, ir lá fora, fumar e voltar. Sim. O pendrive não, você vai lá e lugar. fuma. Uma droga também, que é o açúcar. Exato. Então vamos lá. Sono, não fumar, não beber.
Resistência insulínica. Resistência à insulina. Então, se alimentar corretamente, evitar açúcar, alimento ultraprocessado, esse tipo de coisa, porque a resistência insulínica, e aí eu vou falar um negócio importantíssimo, hoje a gente tem uma pandemia de micropênis. 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 Pandemia de micropênis. Depois da Covid-19, vem aí a pandemia de micropênis. Não, e faz um tempo já. Tô. Vou investigar. Você tá investigando, Vivi, essa pandemia? Tá difícil. Essa pandemia faz um tempo que ela tá acontecendo, né? olha, Mentira, tô brincando. Eita, descreva, vai. Mas sabe por quê? Ah. Porque você tem uma fase curta da vida para desenvolver os órgãos sexuais, que é ali na adolescência, é o início da puberdade. Quando a criança tem obesidade, resistência insulínica, ela prejudica a produção de testosterona dela. E ela perde o timing para crescer o pênis. E muitas vezes os pais Até vão... que momento cresce, perdão, o pênis? Até que uns idade? 18, no máximo. Então, assim, às vezes os pais demoram para procurar ajuda. Já está com 16 anos. E aí o tratamento é justamente aplicar Durateston, Deposteron, é fazer o uso de hormônio androgênico para estimular o crescimento. Caraca. E muitas vezes já é tarde, não vai dar tempo de desenvolver bem. Então a criança vai carregar para o resto da vida a consequência do pai deixar ela comer Cheetos e porcaria e doce, tomar refri. Caraca, essa eu não sabia. Então a galera que tá aí acima dos 20 anos, acima dos 18 anos, tomando hormônio achando que o pênis vai aumentar, não aumenta o pênis. Já era. Já era. A Só vai ficar alimentação fortão, base, fordo. né? É que Nossa, assim, ele interessante. só vai crescer o quanto estava projetado para crescer geneticamente. Isso também tem relação à questão do açúcar, ele trazer essa produção de estrogenia, e isso tem relação a Tem, essa porque dificuldade quanto de mais tecido adiposo, mais eu mais aromatizo. estrogênio. É. Então eu prejudico. E aí tem a questão que o estrogênio ele faz um feedback negativo mais forte que o androgênio no cérebro. Sim. Então ele inibe mais o eixo. Tanto que assim, o efeito do clomifeno, que é para estimular a testosterona, é inibir o feedback negativo estrogênico no cérebro. Certo. Por exemplo, a testosterona nós já sabemos que ela traz, ela em equilíbrio, né? Já sabemos que ela traz diversos benefícios, né? Energia, disposição, rendimento, taxa metabólica ativa para ganho de massa, queima de gordura, humor, libido sexual. Mas em que momento entra a ação de irritabilidade dela, que muitos apresentam, que é a dúvida de muitas pessoas. Então, quando fala de testosterona, muitos falam, ai, mas fica nervoso, explosivo. Peraí. Ela em doses adequadas, nós trabalhamos na área da saúde, sabemos, mas em que momento fala para o pessoal que a testosterona, ela avança trazendo ações de efeitos colaterais como uma irritabilidade? O que a testosterona faz a nível do sistema nervoso central é modular os neurotransmissores e os receptores. Então, eu acabo tendo, às vezes, uma descarga de noradrenalina maior do que eu teria. Então, o que a gente vê muito? Em dose de TRT, que seria manter nos níveis de 700 nanograma por decilitro, eu não tenho alteração de humor nenhuma. E doses um pouco suprafisiológicas, que quando eu treino na faculdade, normal até 1000, né? Agora que é 700 ou 600. Então, vem decaindo a quantidade de testosterona que os homens produzem. Mas a gente vê aqui ali 1000, 1200, até 1500, você não tem esse tipo de comportamento. Certo. Agora, testosterona 2000, 3000, 4000 é muito prejudicial. Até porque a testosterona, ela funciona ao contrário das anfetaminas. Então, vamos lá. Anfetamina ou qualquer estimulante adrenérgico causa dessensibilização. Então, primeira vez que você toma um café, você não dorme. Depois você está tomando 5 cafés por dia, 10. Então, eu dessensibilizo, ele perde efeito. A testosterona e o receptor androgênico é o contrário. Quanto mais eu uso, mais receptor androgênico eu tenho. Porque uma das proteínas que a testosterona manda fazer é o próprio receptor androgênico. Então, eu vou aumentando a densidade de receptor androgênico, e inclusive no cérebro. E aí, quando eu tenho mais receptores androgênicos no cérebro, e eu, por exemplo, tiro a testosterona, paro de usar, eu sinto muito mais falta. E aí a depressão é muito pior. E existe essa TPM masculina?
que muitos falam. Isso é um desequilíbrio hormonal por erros de anabólicos, ou existe aquele homem que ele tem um sistema de genética por ser mais estrogênico, que tem um pai mais estrogênico, um avô mais estrogênico, ou normalmente essa TPM, que é aquela irritabilidade, a função inversa, às vezes, que a testosterona causa, por essa interrupção imediata. Tem algo, existe essa TPM masculina? Você diz da retirada ou durante o Quando o uso? homem ele faz uso de testosterona por o longo prazo, né, sem acompanhamento muitas vezes, e chega um momento que esse homem faz até exames, aquela testo está em 2000, mas o cara não tem efeito nenhum da testosterona. Ele tem irritabilidade, ele tem gorduras localizadas, você percebe que é uma gordura ali estrogênica, glândulas mamárias, ginecomastia, e ele tem essas oscilações de humor. Eu sei porque eu recebo muitos pacientes Sim. assim também, e muitos têm dúvidas sobre isso, muitos homens. Mas tem muito a ver com o nível de aromatização, sim. E isso é genético. Então, lógico, o percentual de gordura influencia, mas mais do que isso é a genética. Quanta enzima aromatase esse homem produz? Que isso conta muito, né? A Conta genética muito. do cara. Ó, se a gente Tem homem que pegar é muito estrogênico, né? Tem. E que ele é magrinho, mas ele tem aqui as gordurinhas, né? Tem. E se você pegar, a gente mede as eras do fisiculturismo pelas drogas disponíveis. Tá. Então, o pessoal ali na época do Arnold não tinha tamoxifeno, anastrozol, ou seja, não tinha como combater a aromatização. E aí? Então, o que eles falavam? Você pega de anabol e toma. Tá. Se você ficar com ginecomastia e aromatizar, você não nasceu para ser atleta. E o cara que não tinha genética para aromatizar, ele evoluía e ia para frente. Caramba! Que interessante. Então, é genética, é sorteio. Tem gente que vai tomar e não vai ter nada, e o outro vai tomar e vai ter glândula mamária desenvolvida, vai mexer com o psicológico, vai reter líquido pra caramba. E aí, quando eu aromatizo muito, eu tenho uma hipertensão arterial, aí eu tenho mais produção de sangue. Esse cara, ele se ferra muito mais com colateral. E uso prolongado, na sua opinião, hoje? Um homem dos seus 40 anos, 45, onde ele já começa a apresentar uma queda na produção, mas ele é ativo, você orientaria ele, olha, te bateu na trava, o negócio tá feio, tá baixo, ele segurou até onde ele podia, faz 4 meses, 5, 6 meses, tem toda uma avaliação, a gente sabe, bioquímica, para ver se ele tá indo bem, não tá tendo nenhum tipo de efeito colateral, nenhum tipo de alterações, mas você é a favor dessa pessoa o resto da vida ela fazer essa reposição? Com certeza. Que afeta totalmente a saúde mental, né? E o envelhecimento. É isso que as Então, pessoas ainda têm um preconceito, né? De medo da testosterona gerar câncer. E aí, não, isso já caiu, Isso né? mas favor. existe ainda. Existe Isso é por pacientes meus. urologista que acha isso. Exatamente, médicos de convênios mesmo. Até porque o tratamento do câncer de próstata é castração química. Então você vai fazer a castração química desse homem e tratar o câncer dele. Mas a gente já tem trabalhos publicados mostrando que mesmo o homem, durante o tratamento, castrado quimicamente, se eu administro testosterona exógena, eu melhoro o quadro dele, eu não pioro. Tá vendo, gente? Testosterona não causa câncer. Até porque, se fosse a testosterona que causasse o câncer de próstata, ele aconteceria quando essa pessoa produz níveis mais altos, e não quando está decaindo a produção. Para a mulher também. Porque as Também. mulheres têm muito medo, né? E aí entra num tabu gigantesco, porque a Sim. maioria, né, dos endócrinos e dos ginecologistas vão dizer que mulher não pode repor testosterona, é só estradiol. Que ginecologista é muito comum, né? Orientar apenas a reposição de estradiol. E a mulher, ela fica... E o que está escrito, né, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia é que a reposição de testosterona para a mulher é só em caso de desejo sexual hipoativo. Só. Mais nada. Que é uma coisa que acontece com todas as mulheres, todas na menopausa. Só que se a gente for ver fisiologicamente, todo estrogênio da mulher um dia foi testosterona. Porque o corpo primeiro vai fazer a testosterona e depois vai aromatizar em estrogênio. Então, quando ela está na menopausa, a falta de estrogênio que ela apresenta é primeiro uma falta de testosterona. Porque eu parei de fazer a testosterona e por isso parou de aromatizar.